Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Bolsa de Rosário, lá na Argentina, corta novamente a opção em 23 anos para a soja, para o milho também, mais um corte importante. Isso está dando sustentação para os preços na Bolsa de Chicago. Prêmios no Brasil também aparentemente chegaram no fundo, pararam de cair há 2 dias, que eles já estão estáveis por aqui. Então, a boa notícia, falta só o dolinha dar uma ajudinha ali, que os preços acabam melhorando nesse curto prazo. Já o milho, pressão forte nos preços. Ontem, mais um dia de muita queda, forte queda nas cotações aqui na B3. Eu até brinquei com o Otto lá no BTG, se existe RSI negativo, porque o índice de força relativa das cotações da B3 aqui do milho estão em 10 pontos agora. Então, será que tem RSI negativo? Eu confesso que eu desconheço. Aqui tem. Realmente, né? Saíram alguns dados de comércio exterior da China, e a China exportou mais do que o mercado esperava, mas eu acho que ainda não é motivo de muita animação, não, porque poderiam ser pedidos só execuções de contratos, né? Aqueles pedidos ficaram represados durante o período de pandemia que estão sendo entregues agora. E ela importou 22,5% mais petróleo em março, em comparação com março de 2022. E a Rússia exportou 50% a mais de gasolina agora no mês de janeiro, em comparação com o ano passado. Ela achou novos compradores, agora compradores na África, acabou suprindo, aumentando a sua oferta depois daquele embargo da União Europeia, colocando o teto de preço na gasolina em $100, proibindo importações por via marítima. A Rússia se virou nos 30 e conseguiu encontrar compradores e está aumentando suas compras. E, conforme esperado, já os fertilizantes começaram a subir, e começaram a subir forte lá nos Estados Unidos, nessa entrada de plantio, entrada do maquinário no campo para realizar o plantio. O produtor americano começa a comprar os seus fertilizantes para fazer as aplicações nos próximos 2 meses, e os preços começaram a subir. Então, será que veremos os reflexos aqui no Brasil também? Então, vamos dar uma olhadinha como que estão as cotações nesse momento, começando pelo próprio petróleo. Então, o petróleo hoje fazendo uma queda leve aqui de 0,5%. Então, ele fez aquela alta bem expressiva após o anúncio do corte da OPEP, permanece acima de $80 o barril lá nos Estados Unidos, para o petróleo norte-americano. Vamos dar uma olhadinha pelo petróleo Brent, acima de $85, também caindo 0,5% hoje, $86,82 o barril. Esta é a notícia que veio lá da China, que em março as importações da China subiram 22,5% no comparativo anual. E nós já sabemos que a China tem comprado mais petróleo mesmo esse ano, teve a reabertura, que ano passado ainda havia um certo grau de lockdown em algumas cidades importantes. No início do ano ela abriu as portas, em dezembro, né, 8 de dezembro, se eu não estou enganado, aí o pessoal começou a poder transitar normal, já teve um recorde de viagens no Festival de Primavera, ali no finalzinho de fevereiro, que foi o Ano Novo Chinês. Então ela aumentou essas importações. Além disso, ela também aumentou muitas exportações de derivados do petróleo. Então a China é visto pelo mercado como o grande consumidor deste ano de 2023 e é o que deve puxar o aumento no consumo do petróleo, e os primeiros dados começam a vir corroborando para esta tese. Teve o corte da OPEP, e vocês devem lembrar que quando ele fez a OPEP, o cartel fez aquele corte em novembro do ano passado, o Joe Biden teve um chilique lá dizendo que a Arábia Saudita, que é basicamente a líder do cartel, iria sofrer consequências, ou aquelas ameaças normais que sempre surgem nas relações geopolíticas. E desta vez saiu um comentário de que a reação do Joe Biden foi dar de ombros. Reduziu? Ok. E ontem saiu a ata do Fed.
e há a expectativa de uma recessão leve nos próximos meses. Como comentou o Cabral no programa hoje, ele vem no segundo semestre essa recessão de julho a dezembro, ou ela vem num período diferente de 6 meses? E o mercado está entendendo que a reação do Biden de não dar muita atenção a essa redução da OPEP é justamente por causa desse risco de recessão que começa a aumentar, apesar dos números hoje, os preços hoje, né, no mercado financeiro não refletirem esse temor de recessão, essa chegada dessa provável recessão, né? O mercado está bem animado, mas eles acreditam que essa reação do Biden tenha relação com isso, que vai cair o consumo de combustíveis, que vai cair o consumo do petróleo, então os preços não devem reagir como reagiram no primeiro corte do ano passado. Ele pode ter razão, mas aqui eu não sei se ele vai estar certo na hora certa, ou seja, ele pode estar errado. Por quê? Porque se nós tivermos, nós que eu digo o mundo, tiver uma recessão puxada pelos Estados Unidos no segundo semestre, ele já vai ter pulado a sazonalidade de alta do petróleo. Ou seja, nestas férias de verão, o norte-americano, ele poderá e deverá ter preços mais altos ainda nos combustíveis, porque o emprego ainda está muito forte lá, quase pleno emprego nos Estados Unidos. A inflação ela começou a dar uma reduzida agora, nós vimos ontem o relatório lá do CPI, do CPI e do PCI Core. Então a inflação começou a dar uma certa arrefecida, veio um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, só que nós temos aquela sazonalidade que nós vemos conversando aqui desde fevereiro, eu acho que nós começamos a falar disso. Então, agora que ainda seria uma sazonalidade baixa, nós vemos os preços do petróleo subindo bastante e se sustentando acima de $80, $85 o barril. Não vai dar tempo dessa suposta queda no consumo causada por uma recessão chegar no pico da sazonalidade, que é daqui 3 meses, 2 meses e meio. É no início do mês de julho. Então, nós teríamos o mês de maio, mês de junho, 2 meses, mais a metade do mês de abril, nós já teríamos o auge dos preços do petróleo. Isso sazonalmente, não que o preço vá reagir dessa maneira. Então, eu acho que o Joe Biden pode estar certo quando ele olha num horizonte anual de 12 meses, mas ele pode estar errado nesse curto prazo para os próximos 2 meses e meio. Então, eu acho que há uma boa chance das cotações do Brent virem acima de $90 o barril. Eu acho que há uma chance acima de 50% devido a essa sazonalidade, devido aos cortes na OPEP que começam em maio. A gente não pode esquecer que o corte da OPEP não começou ainda, ou seja, o cartel tem entregado petróleo nesse momento e o corte passa a valer a partir de maio. E em junho, esse corte chega a 1,6 milhão de barris. Ou seja, no período de sazonalidade de alta é quando haverá a redução do consumo. Então, eu acho que há uma boa chance, olhando por esse ponto de sazonalidade de alta puxando o consumo, já que commodities energéticas possuem essa sazonalidade pelo lado da demanda, aliado a uma redução da oferta do cartel de elevarem os preços da commodity para o caso do Brent acima de $90 e para o petróleo WTI, quem sabe até $90. Eu acho que há uma boa chance disso acontecer entre o finalzinho de maio e o finalzinho de junho, ou seja, em junho, eu acho que os preços podem alcançar esses patamares e há uma boa chance disso acontecer. Então, esse é o movimento do petróleo de hoje. Com relação à notícia da Rússia, que eu comentei para vocês, aqui que a Rússia aumenta as exportações nesse ano para a África, encontrando novos compradores. E aqui ela destaca eles que foram a Nigéria, a Tunísia e a Líbia. Eu não encontrei aqui onde que está os países, mas ele acabou aumentando
a oferta. Então a Europa colocou teto, colocou embargo, a Rússia foi lá e encontrou outros compradores, e isso tem ajudado no fluxo, na entrada de dinheiro lá no país, e até o PIB ele acabou crescendo. Só que ontem o governo norte-americano fez uma declaração, e aqui eu acho que ele está muito certo, que a Rússia, o PIB está crescendo, ok, está conseguindo exportar petróleo, está conseguindo exportar trigo, está conseguindo exportar fertilizante e está conseguindo exportar derivados do petróleo, que são os principais produtos da pauta de exportação do país. Porém, esses países que são os clientes são países da Ásia e países da África, e principalmente a China. Tanto que o Xi Jinping fez uma viagem há 3 semanas atrás, lá visitou o Putin, lá na Rússia. Então, o que o governo norte-americano está falando? Que, apesar do crescimento da Rússia estar acontecendo nesse momento, é como se o país estivesse se tornando uma colônia da China, uma colônia econômica da China. Ou seja, vai virar refém da China. E a China, se em algum momento ela perder o interesse na Rússia, nos produtos que a Rússia fornece, aí a economia lá pode azedar. Pode acontecer isso? Pode, mas eu acho que a chance é muito pequena, é realmente bem reduzida, porque, primeiro, proximidade geográfica, né? Os países fazem fronteiras um com o outro, há investimentos em transporte de energia, já há um pipeline realizado da região dos Urais para a China, há um outro pipeline sendo construído, que deve ficar pronto no próximo ano por lá. A China, que não comprava trigo na Rússia, comprava trigo em outras localidades, principalmente na Ucrânia, virou-se para a Rússia por causa de desconto de preços e facilidade no transporte. Então, essa aproximação bilateral dos dois, como a China tem navios cargueiros, acaba ajudando nestas compras, nessas importações. Então eu acho que o acordo ficou bem definido para ambos os países, num caso de um ganha-ganha. Falando de transporte, antes da gente entrar, nós vimos que os preços do transporte internacional voltaram a subir. Hoje teve uma queda normal também, às vezes sobe, às vezes cai um pouquinho, mas o BDI, o Baltic Dry Index, ele voltou a subir. E vocês devem lembrar que eu comentava bastante da queda, principalmente no início do ano, quando as cotações elas derreteram de dezembro, elas caíram quase 40% nesse movimento aqui. Bateu no fundo aqui no mês de fevereiro, meados de fevereiro, e os preços voltaram a subir e já estão concentrados aqui. Longe, claro, de 2021, quando o índice chegou a 7 mil pontos quase, minério de ferro foi para $224 a tonelada, mas você vê que as cotações do do frete internacional, eles já voltaram a estar dentro de uma média de preços até um pouquinho mais elevado em relação a 2018, 2019. Por que é importante nós olharmos o BDI, que é o Baltic Dry Index? Ele é um índice que mede o custo do valor diário de manutenção de um navio, ou seja, da demurrage de um navio. Quanto maior a demanda por navios e maior o custo de manutenção, maior vai ser os preços. Só que se o navio começa a ter um custo elevado e não tem demanda, o frete cai porque o navio sai de operação. E aí vai para aquele gráfico que às vezes eu mostro para vocês chamado lay-up. E agora o lay-up está baixo, mas ele já começa a voltar. E o frete internacional também começa a voltar. Então a gente começa a ter indicativos realmente de que a demanda internacional, principalmente de commodities, que é o grande mercado, ele começa a dar sinais de recuperação em relação às preocupações do finalzinho do ano passado e início desse ano. Ale, por que você não olha o de containers, então? Porque o FBX, que é o Freightos Baltic Index, acabou derretendo. Aqui nós temos o FBX em laranja e o Harpex, que é outro indicador de fretes de container, também caindo em relação a máximas do ano passado. Porque o transporte de container é tão pequeno no mundo
que a gente vai ter algum indicador sobre a demanda de produtos manufaturados. Além disso, tem uma questão de balanço de equipamento, não só de mercadoria. Depende de localização de containers, aonde que estão os containers vazios, aonde que estão sendo demandados esses containers, que foi o que acabou elevando as cotações do frete de container ano passado. Então, havia containers vazios nos Estados Unidos, em 2021, desculpe. Havia containers vazios nos Estados Unidos e a demanda estava na China. Então, o frete subia, não por falta de equipamento, mas por falta de equipamento naquele ponto. Deixa eu mostrar o mapa aqui, que ele mostra os navios. É só para vocês terem uma ideia da diferença de transporte entre cargas de commodities e cargas de container. Esses navios que eu vou colocar aqui para vocês agora são navios roll-off, que são navios que transportam veículos, que o veículo entra rodando no navio, e navios de containers. Poucos navios, mercado controlado ali por 10, 15 grandes empresas. Se eu tiro isso e coloco navios tankers, e aqui vem desde petróleo, gasolina, diesel, etanol, fertilizantes líquidos, outros líquidos, você vê que a quantidade é muito parecida, um pouquinho maior até. Agora, se eu jogo commodities, olha a diferença da quantidade de navios. Então, é mais importante você olhar para a demanda ou para ciclo econômico, o indicador BDI de cargas secas a granel, porque 80% do comércio internacional é feito por estas categorias de navios, do que você olhar os navios de containers, porque representa em torno de 15% do comércio exterior internacional. Então, se você olha o indicador de container caindo e vê o de commodity subindo, qual você acha que é o mais importante? Então, aqui eu começo a ver uma possível melhora no cenário nesse primeiro semestre, devido a esse aumento da demanda por commodities, devido ao aumento no indicador de fretes, conhecido como BDI, Baltic Dry Index. Indo para a Bolsa de Nova York, ou melhor, mantendo-se na Bolsa de Nova York, café hoje, 2,79% de alta, subindo mais 520 pontos, 195 centavos de dólar por libra-peso. Vencimento julho, 193 centavos de dólar. E o principal vencimento para a safra brasileira, 190. Preços muito bons próximo da entrada da safra aqui do Brasil. O que atrapalhou a comercialização? O dólar, que ontem veio aqui 4,91. Foi o fechamento, considerando o aftermarket, mercado financeiro animado com os números da inflação nos Estados Unidos, animados com o arcabouço fiscal aqui do Brasil. De qualquer maneira, o motivo não interessa, o fato é que a cotação caiu bastante, isso acaba impactando a formação de preços aqui. Mas bom preço para o café lá na Bolsa de Nova York, hein? Quem sabe não abre oportunidade para o produtor. Curtíssimo prazo ainda mantém certa restrição de oferta, por isso que os preços acabam subindo. Ainda na Bolsa de Nova York, açúcar, ontem ele caiu, né, fez uma pequena realização de lucros aqui, hoje voltando a subir 1,5%, 24,4 centavos de dólar por libra-peso, 23 centavos de dólar por libra-peso. Ontem saiu o relatório da Única, que é a agência, que é a instituição que acaba medindo, fazendo monitoramento da processamento de cana aqui no Brasil. E ela apontou que o esmagamento total da temporada que terminou em março agora, 548 milhões de toneladas, ante 524 milhões da temporada passada. Um aumento de 4,61. Porém, esse 548 ficou abaixo da estimativa inicial, que era um pouquinho acima. O problema foi no ATR, o açúcar total recuperável, que teve uma redução de 1,4% em comparação com o último ciclo agrícola. Ou seja, esmaga-se mais cana, tem menos açúcar, por causa que a recuperação total do açúcar foi menor. Ele ficou em 140,8 quilos por tonelada de cana esmagada. Então, uma moagem menor, uma oferta supostamente menor, nós temos um cenário ainda apertado no curtíssimo prazo, nós temos preços em alta.
Agora sim, indo para a Bolsa de Chicago, o trigo, 6 dólares e 73, estável praticamente na semana, há bastante tempo já, ele está estável. Milho Chicago operando misto, ele começou operando um pouquinho mais alto hoje cedo, agora está voltando um pouquinho no curto prazo, ainda tentando buscar uma direção, e saiu o relatório lá da Rússia, e a Rússia dizendo que o acordo do dia, que vai ser renovado no dia 18 de maio, não está tão bom assim. Então, o mercado já começa a trabalhar com aquela possibilidade de não haver um retorno do acordo. Provavelmente vai ser renovado, mas é aquela volatilidade normal que acontece. Ontem saiu o relatório da Argentina e a Bolsa de Rosário reduziu a safra de milho lá para 35 milhões de toneladas, ou não, 32 milhões de toneladas. 35 era o relatório passado, então mais uma redução. Hoje sai o relatório da Bolsa de Buenos Aires, que é a Bolsa de Cereais, que é a mais importante. Se houver mais uma redução, aí sim o USDA terá que fazer mais uma redução na estimativa, acabar dando sustentação para os preços no curto prazo. Milho B3 aqui está em queda livre, aqui que eu brinquei, existe RSI negativo? Se tiver algum analista técnico ali, pode responder a pergunta, por favor, mas é queda livre. Se nós olhamos o gráfico trazendo num horizonte, aqui o que ele encontraria de suporte teórico agora seria aqui por volta de 69, 70 dólares, 70 reais a saca, ou até abaixo disso, na faixa de 66 reais a saca. Milho sofrendo pressão da logística, pressão da oferta, a exportação ainda virado para soja nesse momento, armazéns lotados, mais de 90 milhões de toneladas do safrinha chegando, comercialização baixa. Então a gente já sabe como que está a situação do cereal aqui no Brasil. Indicativos de compra no Mato Grosso ontem na faixa de 42, 43 reais. Então já dá para ter uma ideia de como está baixa. E eu tenho certeza aí que muitos produtores que deixaram para comercializar agora, eles vão fechar no vermelho. E isso é quase que certo, já é fato já. Muitos produtores já estão no vermelho com relação à produção do milho do safrinha, porque eles pegaram aquele fertilizante bem caro lá do ano passado, então tem que prestar muita atenção para que esse prejuízo não acabe ficando maior do que ele já está agora. Indo para a soja, óleo de soja caindo hoje 0,59%, farela de soja caindo subindo 1,13% e o grão subindo de novo 0,75%, 15 dólares e 15 o bushel. Ontem saiu o relatório, como eu disse para vocês, da Bolsa de Rosário. Ele coloca a menor produtividade dos últimos 23 anos na Argentina e ele joga essa produção da Argentina para 23 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia. Bolsa de cereais, acho que vê 27 milhões, 25 milhões, e Bolsa de USDA vê 27 milhões. Então, se a Bolsa de cereais reduzir as condições hoje da Argentina, a estimativa o USDA também vai ter que reduzir. Isso tem dado sustentação para os preços e pode ganhar impulso nesse momento de entre-safra. Prêmios de exportação aqui no Brasil, eles estão estáveis já, você vê que houve uma quedinha aqui para maio, mas maio não tem mais logística, e eles ficaram estáveis há 2 dias já, praticamente junho, julho e agosto estáveis. Agosto até subiu 5 pontos aqui. Então pode ser que a condição da Argentina dê suporte para os preços. China também importou 8% a mais de soja em março em comparação com o ano passado. Então voltou a comprar soja nesse último mês. Tem que tomar realmente cuidado com relação à comercialização agora, porque o problema passa a ser espaço aqui no Brasil. Deixa eu ver se tem aqui, ó, os preços ontem, nossos assinantes do Relatórios Agro, eu pedi para eles compartilhar os preços, eles colocaram algumas referências lá das regiões deles. Nova Mutum, 118, embarque pagamento em maio. Sul do Pará, 115 no disponível. Norte do Mato Grosso, a 117
No disponível, Rio Verde 124, Rio Grande do Sul 147, Londrina 134, Carapó, Mato Grosso do Sul 128 e o Maicon comentou lá 28,30 no Paraguai. Então, queda ainda, pressão no preço da soja, falei, tem que ficar ligado. E já falando para a próxima temporada, pessoal, isso a gente tem que ficar ligado, porque se nós tivermos preços nominais mais baixos na soja, mas custo de produção melhor, a gente acaba tendo uma margem mais favorável. Mas olhem as cotações dos fertilizantes lá nos Estados Unidos. O DAP em Nova Orleans subiu 30 pontos entre ontem e hoje. A ureia subiu 24,8 pontos e o AN subiu 8 pontos. Então, você pega a ureia aqui, você já vai ver o movimento de alta pelo gráfico. Então, aquilo que eu vinha comentando aqui que iria acontecer na entrada do plantio norte-americano, ele já começa a dar sinais de que vai acontecer, os preços voltam a subir. No Brasil, ele também já subiu um tasquinho na semana passada. As relações de troca continuam muito favoráveis ainda nesse momento ao DAP, aqui o fósforo, continuam muito favoráveis ainda, mas já está na hora de começar a pensar na gestão de risco para a próxima temporada. Porque, do contrário, nós poderíamos ter preços mais baixos do que nós tivemos ano passado, do que nós tivemos esse ano, apesar de eu não acreditar muito nisso. Eu acho que os preços ficarão estáveis para o próximo ano. Só que tem uma oportunidade aí que daqui a pouquinho passa essa oportunidade. Já fazem mais de 2 meses e meio, 3 meses quase que eu venho falando para prestar atenção nas relações de troca. Quando chegar lá no segundo semestre, ou daqui a pouquinho, 2, 3 meses, o fertilizante começa a subir novamente, piora essa relação de troca, daí é aquela correria para tentar fazer mágica no mercado. Então vamos dar uma olhadinha aqui com relação à relação de troca, gerenciamento de risco, gerenciamento de custo, principalmente, ainda mais em commodities que a gente tem que ganhar no giro, tem que ganhar na margem, porque o único fator que a gente consegue controlar um pouquinho dentro da nossa produção, dentro das nossas lavouras, é o custo, né? Preços é dado pelo mercado, frete é dado pelo mercado, a única coisa que a gente consegue controlar é o custo, então tá na hora de começar a prestar atenção nisso. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Antes disso, vamos dar o like, pessoal, por favor. Vamos dar o like. Deixa eu ver pergunta aqui. Só Jaguará. Não sei, Glamar. Eu prefiro não responder essa para não ser cancelado aqui na internet, porque isso seria quase como um fanatismo religioso. Me desculpe se você é desse grupo que acredita aí num canal que a culpa sempre é do terceiro e nunca é para vender, né? E agora eu não sei como que faz, né? Uma dúvida, como os portos fazem a distinção e a separação de milho e soja para embarcarem nos navios? Não existe separação. Por isso que é feita uma triagem. Ou seja, a Cargill vai exportar, nomeou o navio, informou o porto o nome do navio e o laycan. Quando que o navio chega no porto, o porto vai liberar os caminhões para descerem por lá, para a área portuária. O caminhão informa placa, nome do motorista, chega no pátio de triagem, confere-se os dados do caminhão, entra no pátio, é feita uma classificação desse grão para ver se está dentro dos padrões da ANEC, aprovado, vai para o silo público. Quando, às vezes, um navio não tem a carga total de milho ou de soja para embarcar, as trades negociam entre elas no mercado paper. São contratos menores, 10 mil toneladas apenas, tem o seu prêmio exclusivo desse mercado, e eles fazem uma operação chamada string. Ou se chega até a acontecer, às vezes, um círculo. Falta para a Cargill, a Dreyfus tem, ela vende. Se ela não tem, ela pega da Bunge, por exemplo. Isso chama-se string. Uma vai vendendo para a outra para conseguir abastecer o navio. Não tem distinção de a origem, tem distinção com relação à qualidade. Só isso. Vamos ver aqui na BMC se tem alguma pergunta aqui. Eu tinha visto alguma aqui. Fala do etanol para a gente. Está subindo muito na Exalc, mas estamos na época de safra. O que está acontecendo? A arbitragem com a gasolina, Vinícius. Subiu gasolina, sobe o etanol. Isso é normal. Sazonalidade de moagem do etanol, mas sazonalidade de alta da gasolina. Como o Brasil importa e faz o cálculo pelo PPI, preço paridade de importação, sempre que a gasolina sobe, dá margem para o etanol subir.
Celulose, celulose não é commodity bear market, então não tenho como ter referencial de preços. Então, acho que é isso, pelo que eu vi aqui. Não. Qual commodity que você sugere acompanhar para iniciar o aprendizado no mercado? Milho. Eu acho que milho, Marco, é o melhor porque negocia-se na B3, é uma commodity gigante, então é fácil. Cibercent, fertilizantes necessitam de gás natural para produzir matéria-prima. Não todos, Cibert, só nitrogenados. Fertilizantes nitrogenados precisam de gás natural. Fertilizantes fósforo e potássio não precisam porque eles são minerais, são explorados através de minas, ok? Então, obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Todos tenham um ótimo dia